Olá, uma boa noite de terça-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, no ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Sala de Entrevistas que desta vez vai abordar um tema, olha, que gerou polêmica aqui na nossa região, rapaz. Eu, sinceramente, não achava que iria gerar tanta polêmica. Eu, inclusive, na minha concepção, entendo que demorou para que um empreendimento desse porte, desse nível, fosse instalado aqui na nossa região. Até porque quando se fala no assunto, ninguém gosta muito de tocar no assunto, outros acham até questão de superstição, né? Eu não sou supersticioso, graças a Deus, não carrego comigo isso. Mas é um assunto inevitável. A única certeza que nós temos na vida é que todos nós um dia iremos partir. Na minha crença, uns para a salvação, outros para a condenação, mas todos irão partir. Recentemente em Criciúma foi inaugurado o crematório Millennium e acabou sendo até arrastada essa situação porque a comunidade lá do Lírio, onde está instalado o estabelecimento, levantou algumas dúvidas, tem a questão toda ambiental que envolve Fátima e a gente sabe que o processo realmente é demorado, enfim. Mas, para falar sobre o assunto, eu convidei aqui o diretor, né, o representante do crematório Millennium, Paulo Sérgio, que vai sanar todas as nossas dúvidas com relação ao crematório, como é que funciona o processo, se já está de fato apto a funcionar, se já houve algum tipo de cerimônia neste sentido, né, cremação do corpo. Eu sei que velórios já foram realizados, inclusive do Alexandre Pandolfi, meu saudoso amigo Alexandre foi realizado lá, enfim, mas o Paulo vai falar para a gente todos esses assuntos. Paulo, primeiramente, obrigado por sua vinda aqui à TV Primavera, uma boa noite, e eu gostaria de te agradecer, porque muitos talvez, não quero mais falar sobre isso, já deu muita polêmica, mas você foi um cidadão que batalhou bastante. Eu estive na Fátima quando você recebeu o documento final e eu vi toda a sua emoção, porque realmente foi uma luta tremenda. E não é porque você está aqui, eu já havia explanado esta minha opinião em outras situações, eu sinceramente não entendo o porquê de todo o barulho. Claro que todos os cuidados precisam ser tomados, sim, mas o crematório está funcionando, vai funcionar, enfim, não tem problema nenhum para a comunidade. Obrigado por sua vinda aqui à TV Primavera. E que luta foi essa, meu amigo? Então, obrigado, Weber, por ter nos lembrado de nos convidar para a entrevista, que para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente foi uma luta muito grande, mas a gente, desde o primeiro momento, nós nos preocupamos sempre muito em atender a legislação. Então, desde os primeiros passos, a nossa procura, a nossa busca sempre foi trabalhar dentro da legalidade. As questões burocráticas, elas foram sendo vencidas passo a passo, mas a nossa maior questão sempre foi atender a curiosidade e a preocupação da população. Então, quando nós fomos fazer o teste final, depois de tudo pronto, tudo ok para poder realmente estar solicitando o licenciamento, juntos com a Fátima, nós convidamos a comunidade, convidamos o Ministério Público, convidamos os órgãos ambientais do município de Sara para que pudessem presenciar e tirar todas aquelas dúvidas que, quando a gente falava, podia falar, não, é conversa de vendedor. É conversa de que vai chegar aqui e depois, quando vai estar trabalhando, vai ser uma realidade totalmente diferente. Por isso, nós temos questão de convidar a comunidade, na qual se fizeram presentes lá mais de 30 pessoas da comunidade, inicialmente até bastante preocupados, alguns até de forma agressiva no início, mas com o passar do tempo nós fomos conversando e pedimos para que eles acompanhassem o processo do início ao fim, desde o carregamento do gás até ao desfecho final, que seriam as cinzas. Nós vimos um teste com um suíno de 100 quilos, orientado e determinado pela Fátima. E nesse processo, depois de, resumidamente, em menos de 40 minutos já do processo, toda a comunidade, as pessoas que estavam ali presentes, todo mundo estava olhando para a chaminé. E a gente até brincou que ia dar câimbra no pescoço e o pessoal não ia ver a fumaça saindo. Para ver se é alguma fumaça. Para ver se estava saindo fumaça. E, de fato, não saiu. Porque todo o processo é um processo muito limpo, é um processo muito técnico, envolve muita tecnologia para que possa dar dando o resultado necessário. Muitos iam ali e saíam dali da fumaça, a fumaça não está saindo, vamos lá para ver se está cheirando lá dentro do forno. Chegava na boca do forno, cheiro nenhum. E o pessoal começou a desmistificar
pessoalmente naquele momento, e isso para nós foi com muita alegria, porque aquela preocupação que existia da comunidade, ela caiu por terra, porque a comunidade pôde observar que tudo aquilo que a gente veio falando ao longo de todo o processo se comprovou como verdadeiro, que não tinha realmente, não solta fumaça, não dá cheiro, então assim, dá segurança para todos os que estão ali ao redor do crematório nessa instalação. Entendi. Agora, como é que surgiu a ideia de que vamos botar um crematório na cidade de Criciúma? Porque nós tínhamos em Camboriú, me corrija se eu estiver errado, e o próximo é Camboriú e Porto Alegre, ou seja... Isso. E muito se falava que faleceu determinado cidadão aqui na região e o corpo, né, está sendo levado até Balneário Camboriú ou até Porto Alegre, vai ser cremado, enfim. Foi justamente para atender essa demanda. Muitas pessoas pensam realmente na cremação, é isso? Isso. Hoje é uma questão que já vem se envolvendo de uma forma bastante intensa na comunidade. Só que o que faltava era oportunidade. Porque quando a gente pensa em cremação, antes do crematório estar efetivamente funcionando, a gente pensava no velório convencional aqui, no nosso local, na nossa cidade, nas nossas cidades próximas, e depois de, às vezes, um dia inteiro, uma noite inteira de desgaste, em virtude da perda, em virtude do culto ao velório, ter que rodar mais 600 quilômetros, 300 para ir, 300 para voltar. Então isso daí caía por terra o desejo do falecido e dos familiares de realmente atender muitas vezes o desejo que ele tinha, pela própria distância. Mas a gente sentia no nosso setor essa demanda, essa necessidade e a oportunidade, porque o raio de ação nosso aqui, nós estamos aqui a 300 quilômetros, tanto de um crematório quanto de outro. Então nós temos uma população conectada conosco aqui com uma facilidade grande, um raio de 150 quilômetros aí de em torno de 1.200.000 pessoas, que podem ser passíveis clientes nossos. Entendi. Agora, é difícil? O cidadão comum pode ou é só coisa para rico, como se diz? Já foi o tempo. Hoje, um processo caro, é isso que eu quero perguntar. Já foi o tempo de ter aquela ideia de que a coisa é inatingível, né? Uma coisa assim absurda. Hoje não, hoje existem planos que você pode estar pagando mensalmente, são valores bastante acessíveis, para que realmente a nossa intenção é popularizar o serviço. Porque não só pela questão para atender um público maior, mas para realmente mostrar para a sociedade que é acessível. Hoje nós temos planos ali a partir de 36 parcelas fixas de R$120. Então hoje o cidadão ele consegue custear isso e ter a garantia do seu desejo ser atendido quando for necessário. Mas esse plano de R$36, ele envolve o funeral também, o local? Não, são 36 vezes de R$120. Eu falei o quê? R$36. Me perdoe, não, 36 vezes de R$120? Isso. Não, ele envolve o ato de cremar. O que consiste isso? A cremação propriamente dita, a possibilidade de uso de 2 horas do salão de cerimônias e a urna de cinzas. Né? Então, assim, é um serviço indistinto do funeral. Né? A gente está ali para complementar os serviços. Lá na nossa estrutura nós temos 3 capelas para velório, então dentro dessa estrutura a gente também pode disponibilizar para a família, para que seja feito todo o serviço ali, tanto a parte de velório, quanto da cremação propriamente dita. Agora me diga uma coisa, Paulo. Após a liberação da Fátima, ou seja, o milênio está apto a funcionar, está aqui toda a documentação, toda a batalha foi vencida, enfim. Já tivemos algum processo de cremação realizado ali no... Já tivemos 4 processos de cremação após a Fátima. Então foram... e todos de fora, nenhum daqui de Criciúma. Coincidência. Vieram de Laguna, vieram da Içara. Então, hoje a gente já tem o crematório efetivamente em funcionamento pleno e atendendo a comunidade já de uma forma bastante ampla. Se a gente for parar para pensar, não atendemos aqui na nossa região, mas atendemos um raio de 80 quilômetros aí, que é a Laguna. Essas pessoas, essas famílias que acabaram optando pelo crematório Milênio, elas realizaram também o funeral no local, porque também há local para o funeral, né? Teve algumas que realizaram e outras não. Teve uma das pessoas que participou, foi uma moça chamada Thaís. Ela teve uma guerra muito grande porque ela tinha leucemia. Então ela foi velada, ela faleceu aqui, foi levada para velar em Laguna, onde ela... A terra natal dela. E depois veio para executar a cremação aqui.
Mas me diz uma coisa, o processo, ele é demorado? A família, ela participa? Ou alguns não gostam de presenciar ali aquela cerimônia? O que acontece? A gente sempre trabalha com a relação das emoções. Então, quando a gente fala sobre o processo de cremação, a gente tem que evidenciar bastante a cerimônia. E a cerimônia se encerra no fechar das cortinas. Então, dali para frente, a família tem 48 horas. A partir dali, 48 horas após, ela já pode vir buscar as cinzas. Porque daí, nesse período, aí é uma questão administrativa para que a gente possa estar fazendo todo o procedimento, tá dando encaminhamento, e é uma situação desnecessária a família acompanhar efetivamente o processo. Então, a família tem que ficar com aquela imagem, com aquele semblante de que realmente se encerrou o processo no fechar das cortinas. Entendi. Esse processo, então, depois fica toda sob a responsabilidade do crematório. Do crematório. Aí depois a gente faz os procedimentos de acordo com a necessidade para que depois, no período determinado, já esteja com as cinzas prontas para ser entregue para os familiares. Entendi. O crematório, ele realmente se sentiu injustiçado, e eu faço aqui uma meia-culpa com relação à mídia, acha que tomou uma proporção maior do que deveria? Olha, em alguns momentos a gente sentia que podia até ter alguma provocação para que pudesse estar tendo uma repercussão maior do que ela era devida. Mas, de uma forma geral, a gente tem que agradecer porque, de uma forma ou outra, a gente estava sempre sendo divulgado. Então, e isso daí facilitou até, de certa forma, o nosso processo, porque a gente sempre teve, em diversos momentos no decorrer da nossa obra, a constituição do processo como um todo e a divulgação do nome. Então, hoje a gente vai em qualquer região aí, todo mundo lembra do crematório Milênio já. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois eu quero abordar com o Paulo aqui outros assuntos relacionados ao crematório, obviamente, e até uma situação que acabou de uma certa forma, acredito eu, ajudando o pessoal do crematório para que o processo ele ficasse um pouco mais acelerado. Daqui a pouco eu abordo esse assunto, logo após o intervalo comercial aqui no Sala de Entrevistas. De volta com o Sala de Entrevistas, hoje falando sobre o crematório Milênio. Paulo, recentemente, um grande amigo meu e uma pessoa muito conhecida da região acabou perdendo a vida de uma forma trágica, né? Estava brincando na praia com amigos, infarto fulminante, perdeu a vida. Alexandre Pandolfi, um dos maiores atletas da história do Criciúma e um ser humano realmente fantástico. O Alexandre tinha um desejo de ser cremado. E eu lembro muito bem que durante o velório do Alexandre, que foi lá no crematório Milênio, algumas autoridades ligavam para um, para outro. Será que a gente não tem como conseguir essa documentação? Será que não tem? Será que vai fazer a família viajar até Camboriú, enfim? Mas aquilo repercutiu de uma tal forma que eu acredito que a morte do Alexandre, aquele processo doloroso que foi para todos nós, né? Ele acabou ajudando de uma certa forma porque fez com que todos entendessem a comoção de toda a região, né? Parecia que o Alexandre, ele era um ente de todos, que todos conheciam, né? Então, puxa vida, para que expor a dona Raquel, né? Uma viagem de 600 quilômetros, como você disse, os filhos, enfim, a Alessandra e o Rafael. A gente podia estar com o Milênio funcionando aqui, a dor poderia ser amenizada. Essa é a palavra. Você acha que o processo da morte do Alexandre, ele ajudou de uma certa forma para que o processo de liberação da documentação fosse acelerado, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não há dúvidas que ajudou e muito o processo. Porque até naquele momento existiam alguns pontos que eram significativos, que éramos nós querendo a licença para funcionamento e colocar o serviço disponível à comunidade. Alguns moradores que até então, nós tínhamos feito o teste de queima, que é aquele que nós comentamos anteriormente, alguns dias antes, então até alguns dias antes eram contrários à instalação e que se pronunciavam em relação a isso.
e as pessoas que eram a favor eram omissas ou desnecessariamente externavam a sua opinião. Naquele momento, as pessoas tiveram a oportunidade de identificar a real importância da prestação desse serviço na nossa comunidade, na nossa região. E houve realmente uma comoção regional, porque nós estávamos atendendo uma celebridade regional, onde houve um envolvimento, que, como você mesmo disse, fazia parte a família de todos. E isso daí influenciou drasticamente no acelerar do processo, porque realmente toda a comunidade começou a questionar o porquê não estar em funcionamento pleno até o presente momento. Então houve realmente sim essa movimentação, mas a gente sempre comentou, até no mesmo dia nós comentamos, que o processo tem os seus trâmites legais, e por mais que a gente era desejoso de que realmente funcionasse, mas nós tínhamos que cumprir os prazos legais, que não tinha como fugir, mesmo estando cientes que estávamos aptos ao atendimento. Mas a partir daquela data ali, as coisas realmente se encaminharam com uma forma mais intensa. A comunidade começou a cobrar, não só a gente visitando a Fátima, mas a comunidade foi buscar junto à Fátima para que aquilo que fosse possível fosse acelerado, mas já estávamos no limite final, já estávamos já na última etapa. Você confirma, ou você soube que algumas autoridades realmente tentaram acelerar o processo para que a documentação chegasse naquele dia, ou isso não foi cogitado? Não, isso foi cogitado, houveram algumas autoridades que tentaram movimentar isso, mas era uma coisa que não... Você, como administrador, sabia que seria impossível? Sabia que não ia ser possível. A gente já tinha até alertado a família, já tínhamos comentado, mas a gente não estava falando dessa situação para as pessoas próximas, porque a gente sabia que realmente ia ser uma questão quase que impossível. Então nós nos preocupamos desde o primeiro momento em manter aquilo que tínhamos combinado com a família. Faríamos todo o velório ali, todo o procedimento, e depois no final do desfecho levaríamos para uma outra unidade para utilizar o forno. Foi Camboriú, né? Foi. Então isso daí foi uma preocupação que nós tivemos em proteger a família naquele momento, para que mesmo que tivesse essa possibilidade, não contasse com isso, para que contasse com aquilo que nós já tínhamos visto anteriormente, porque realmente sabia-se dessa preocupação e que ia ser praticamente impossível. Mas, passados aí 60 dias, menos de 60 dias, a gente conseguiu a liberação e hoje o serviço está pleno para a comunidade em geral. Entendi. Agora, morreu um ente da minha família, só que eu vou realizar o sepultamento, o tradicional que a gente conhece, no cemitério, ali no túmulo, enfim. Tem algumas famílias que têm as capelas, né? Isso. Fazem as capelinhas, enfim. Mas eu gostaria de velar esse meu ente lá no Milênio, porque eu vi, tem toda uma estrutura. Perfeito. Né? Claro que a gente estava, como assim, o cara está falando em conforto? Eu sei que é uma palavra que, né, é o que menos importa nessa hora, mas a gente vê ali poltronas, toda uma situação de acomodação, enfim, eu posso realizar apenas o cerimonial fúnebre? Pode sim. Ele é aberto à comunidade para que possa estar sendo utilizado. Nós tomamos uma preocupação de que no início do nosso processo, quando a gente foi construir, nós pensamos exatamente nisso, porque a gente sabia que a cremação ela tem um prazo para que ela possa cair realmente na questão popular, para que seja aceito de uma forma mais intensa como a gente gostaria. Então tem um prazo maior. Para fazer essa compensação de prazo, nós colocamos essas capelas para a utilização da comunidade. Então, com todo o conforto, com toda a estrutura necessária. E quando a gente fala que é difícil falar em conforto, aí é que precisa, porque a família ela tem que se preocupar única e exclusivamente com o luto. Nós nos preocupamos com o restante. Então, nós nos preocupamos com se o carro está estacionado, se está bem seguro, se a família está confortável, se ela quer um cafezinho, vai ter um cafezinho quentinho para ela, se ela precisa de um leite. A gente vai estar protegendo a família dessa forma. No amanhecer, quando a gente vai amanhecer o dia, que começa a ficar desgastado, a gente tem sempre um salgadinho, um pão de queijo assado, quentinho, na hora para levar para a família. Então a nossa preocupação passa a blindar a família com outras questões que não seja o luto propriamente dito, que essa sim é a grande preocupação da família. As demais, fica conosco para que a gente possa estar cuidando deles. Talvez o que eu fale aqui, muitas pessoas possam achar assim uma tremenda besteira, mas eu preciso dar aqui um testemunho, que eu fui num velório de um amigo meu, faleceu já há alguns anos, de uma forma assim,
precoce, um rapaz jovem, 33 anos, acabou sendo surpreendido por um câncer e de uma forma assim, sumária, né, acabou perdendo a vida. E esse velório não foi aqui na cidade de Criciúma, foi numa outra cidade de Araranguá. E eu achei assim, eu inclusive comentei com outras pessoas, posteriormente, né, obviamente, que os profissionais da funerária que trabalharam naquele funeral, eu nem sei o nome da funerária, mas eu achei assim de uma sensibilidade incrível, achei assim de um respeito tremendo. Eles eram extremamente discretos, assim, sabe? Eu acho que aquilo, para a família, né, talvez isso daí seja extremamente importante. Eu puxo esse assunto, Paulo, porque eu gostaria de saber de você como é que é trabalhar com uma situação extremamente delicada. Eu perdi um pai, eu perdi um filho, eu perdi um marido, a esposa. Como é que você trabalha, trata com esse tipo de pessoa num momento talvez mais difícil da vida delas? A gente sempre fala, quando vem na nossa empresa, a gente tem sempre algumas preocupações que são muito importantes. Primeiro, nós estamos ali para proteger a família. Segundo, nós não trabalhamos com o morto, nós trabalhamos com o homenageado. Obrigatoriamente, sai da nossa empresa um príncipe ou uma princesa. Então, a nossa preocupação e a nossa obrigação. Porque da mesma forma com que a família vai prestigiar uma formatura, vai prestigiar um batizado, vai prestigiar um casamento, ela vai com alegria, ela vai ter essa recordação na memória, não só a memória, na sua memória, mas vai ter ali em fotos e vídeos, ela vai poder coletar. Quando a gente fala sobre o serviço funerário, a preocupação nossa vai tão além daquilo que às vezes a família pensa, porque nós temos que nos preocupar de tal forma que ela só lembre de nós, talvez daqui a 10, 15, 20 anos, quando precise novamente do serviço. Então a gente sempre fala que a gente tem que ser que nem juiz de futebol. Quanto menos aparecer, melhor é. Então essa proteção junto da família dá muita segurança. Então o cuidado, o zelo com as palavras, até o tom de voz que você vai utilizar no atendimento, isso tudo a gente treina a nossa equipe para que realmente seja um diferencial, para que a família se sinta confortável, porque ela já está num momento difícil, ela já está num momento em que talvez tenha perdido talvez a pessoa mais importante da sua vida, e qualquer palavra mal colocada pode cair por terra todo o teu atendimento. Até um gesto, comportamento. Um sorriso desnecessário, às vezes, até um bom dia. Bom dia por quê? Eu perdi meu pai. Então, até a forma de tratar isso é muito, muito importante. E a gente treina toda a nossa equipe para que realmente passe despercebido. Quanto menos a gente aparecer, melhor é o nosso trabalho. Isso daí acho que é um ponto forte do trabalho hoje do agente funerário de uma forma geral. O setor funerário evoluiu muito nesse sentido. Deixa eu voltar ao assunto cremação. Existe alguma limitação na lei? Por exemplo, eu posso cremar desde uma criança a um idoso? Como é que funciona? A única limitação que tem é com relação à morte violenta. Que daí, o que é a morte violenta? Um acidente de trânsito? Um acidente de trânsito, um assassinato? Um homicídio, um suicídio. Isso daí é exigido uma autorização judicial. Porque as autoridades policiais podem precisar fazer algum tipo de investigação? Exatamente. Aí por isso tem essa necessidade. Nos demais casos, não existe nenhum tipo de restrição. Uma morte natural? Morte natural, uma pessoa, uma criança, um adulto, sem problema nenhum. Até restos mortais, que às vezes a pessoa quer aproximar. A gente hoje tem uma relação bastante intensa de pessoas que perderam seus entes queridos e que gostariam de fazer a cremação dos restos mortais. E possível? É possível, a gente tem feito já nesse processo, nós já temos agendado já para a próxima semana, já fazer a coleta já nos cemitérios. Bom, eu espero que os telespectadores que estejam nos assistindo não precisem dos seus serviços tão cedo, mas um dia irão precisar, que isso é fato. Eu falei no início do programa, a única certeza que nós temos. Mas eu gostaria que você deixasse o telefone aí do Bileno para que as pessoas pudessem entrar em contato. Eu tenho o desejo de, quando partir, ser cremado. O meu avô faleceu no dia 25 de dezembro, no Natal. E o meu avô, rapaz, e a minha avó, eles deixaram assim um exemplo, para mim, pelo menos, incrível. Eles eram humildes, né? Não eram de poder aquisitivo e não incomodaram ninguém com relação à questão financeira, ou seja, eles se programaram para aquilo. Exatamente. E eu achei assim aquilo de uma atitude assim fantástica, assim, puxa vida, olha como eles eram organizados. E para esses organizados,
eles podem entrar em contato, conhecer um pouco mais? Perfeito, pode sim. Pode entrar em contato conosco através do telefone 3444-2080. De novo? 3444-2080. Esse telefone é das 7 às 7, das 7 da manhã às 7 da noite. E o plantão que fica no celular 24 horas é no 9165-0465. De novo? 9165-0465. Aí as dúvidas que surgirem, pode estar ligando para a gente tem o nosso site, crematoriomillennium.com.br, pode estar entrando em contato conosco via telefone, a gente manda um pessoal para fazer uma visita, explicar, se a pessoa quiser comprar o plano antecipado, já deixar essa antecipação pronta, pode entrar em contato conosco e lá vai ter uma pessoa que vai estar orientando, indicando sem compromisso nenhum. Fechou. Obrigado ao Paulo Sérgio, você que acompanha a nossa programação, reapresentação do Sala na quinta-feira às 8h30 da noite e também no sábado às 8h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais. Tchau, tchau.